E aí, hoje é sexta-feira, dia de tirar dúvida. Está pronto? Então fica comigo e depois da vinheta nós iremos começar. Oi, gente, eu sou a professora Gui e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui no nosso canal Bíblia Responde. Se hoje é a sua primeira vez aqui conosco, sinta-se abraçado e sinta-se à vontade para se inscrever no nosso canal e já ativar o sininho e não se esquecendo do nosso like. Isso é extremamente importante para a gente, hein? E se você já é da comunidade Bíblia Responde, não esquece o nosso trato. Compartilhe esse vídeo para os seus colegas. Se ele é importante para você, ele vai ser importante para os seus colegas também. Hoje, nós iremos estar aqui trabalhando a continuação da playlist de classificação. Então, as nossas questões hoje vão ser todas voltadas para a questão do cabeçalho de assunto. Então, vamos nessa? Primeira questão. Ela foi feita para o concurso da área de biblioteconomia e diz o seguinte: além da exaustividade, a outra dimensão da indexação de um documento é a discriminação, probabilidade, efetividade, densidade ou especificidade. Vamos fazer como a nossa metodologia. Pausa o vídeo, tenta responder. Uma vez respondido, clica no play e a gente vai ver se você acertou. Beleza? E aí? Qual foi a resposta que você marcou? Letra A, B, C, D ou E? A indexação, ela trabalha casadinha com a classificação. Lembra? Por que ela anda casada com a indexação, com a classificação? Porque o processo de indexar é o processo de definição dos termos que vão representar o conteúdo de uma obra, correto? Nós vimos que eu só posso colocar como cabeçalho ou um único termo ou uma expressão, que é um conjunto de termos, depois que eu tiver certeza absoluta do que o documento trata. É por isso que aqui está falando além da exaustividade. Então, depois que eu tenho certeza absoluta do que aquela obra trata, eu tenho que seguir as regras do cabeçalho de assunto. Qual era a regra 1? Ela dizia o seguinte: você sempre tem que optar pelo assunto mais específico, em detrimento do assunto mais geral. Ou seja, eu não posso colocar matemática se a obra fala sobre geometria. Por que eu não posso fazer isso? Porque se eu coloco matemática, o teu usuário vai pensar que dentro dessa obra tem vários focos da área de matemática. E na verdade só tem um, que é geometria. Então por isso que quanto mais específico for o assunto, mais preciso vai ser o processo de recuperação da obra. Assim sendo, obrigatoriamente, a letra que você tem que marcar vai ser qual letra? Letra E, que é justamente a especificidade. Acertou? Vamos lá, diga. Essa daqui foi mamão com açúcar. Essa tá bem fácil, né? Vamos partir para a próxima? A próxima já foi feita num concurso em 2019. Ela está dizendo sobre o que seriam os cabeçalhos de assunto. Então, cabeçalhos de assunto são: letra A, lista de termos da linguagem natural, normalizados e organizados de modo conceitual, de acordo com regras terminológicas próprias. B, o cabeçalho de assunto são indicadores de conteúdo dos documentos por assunto, opõe-se à representação por combinação de descritores, utilizada na indexação. C. O cabeçalho de assunto são conjuntos de elementos de uma linguagem documentária que podem ser empregados para representar um texto por meio de conceitos.
D. São listas de assunto utilizados em sistemas de informação de estrutura semântica explícita, que permite combinar termos na busca. E a letra E, listas de vocábulos empregados incluídos na parte final de uma obra, com as definições pertinentes no sentido que tem no próprio texto. Fazendo a nossa metodologia, dê a sua pausa, qual é a letra que você vai marcar. E então, qual foi a letra que você marcou? Você marcou a letra A? Olha, lista de termos de linguagem natural. Pode descartar a letra A. Por quê? Porque o cabeçalho de assunto é uma linguagem documentária. A linguagem natural é justamente aquela que aparece igualzinho como está feito pelo teu autor. Então, se ele colocou ou no título, ou no prefácio, ou na introdução, onde ele colocou o assunto geralzão da obra, e eu copio exatamente da forma como ele escreveu na obra, eu estou dizendo que eu estou trabalhando com a linguagem natural. Lembra que o processo de classificação, ele tem que equilibrar a linguagem natural, que é aquela que vem escrita na obra, a linguagem do meu usuário, que é a forma como ele conhece determinados termos, determinados objetos, e a linguagem da própria biblioteca. Então, nós temos que fazer esse casamento. Então, por isso que a letra A, ela peca quando fala linguagem natural e organizado de modo conceitual. Eu não dou conceito, eu vou expor o que representa o conteúdo da obra. Eu não dou conceito nenhum, tá? Então, por isso que a letra A está eliminada. A letra B, ela fala que são indicadores de conteúdo do documento por assunto. Ela se opõe à representação de combinação de descritores. Lógico, porque representação de descritor não é o processo de definição do termo. Isso vai ser num outro processo, que é quando a gente vai pegar aquele cabeçalho para transformar no seu número de classificação. Aí sim, a gente combina os termos lá na CDD ou lá na CDU. Mas aqui no cabeçalho de assunto, eu não vou fazer. Por isso que ele se opõe à representação por combinação de descritores. E ele é usado na indexação. Então, a princípio, é a letra B que está correta. Mas vamos confirmar olhando as outras, ok? Na letra C, ele fala que é um conjunto de elementos de uma linguagem documentária. Ok, é uma linguagem documentária sim. Que podem ser empregados para representar um texto por meio de conceitos. Aí é que matou a questão. Como eu já falei, eu não conceituo nada. Eu só expresso o que representa o conteúdo da obra. É geometria. Eu não vou conceituar o que é geometria, ok? Letra D. Lista de assuntos utilizados em sistemas de informação de estrutura semântica que permite combinar termos de busca. Lista de vocábulos empregados incluídos na parte final de uma obra, com as definições pertinentes ao sentido que tem o próprio texto. O que tem a ver esse vocábulo ser incluído na parte final da obra? Uma vez que eu não olho a parte final da obra para fazer isso, eu olho a obra como um todo para gerar o meu cabeçalho de assunto. Assim sendo, de fato, a letra correta é a letra B. Vamos para a nossa próxima questão. Já foi no concurso de 2018. No caso de uma obra que contém resultados decorrentes de um trabalho de pesquisa, o classificador tem como atribuição classificar de acordo com a área temática pertinente, independente do caráter da informação ou dos meios empregados, compor uma classificação que integre a classe generalidades à classe específica que representa o assunto da pesquisa, criar um número auxiliar para representar o método empregado na pesquisa
e unir, por meio de uso de 2 pontos simples, a temática pesquisada e o método. Ele quer saber cabeçalho de assunto. Ele não quer saber aqui eu pegar o cabeçalho e já ir localizar o seu número de classificação. Então, por isso que a letra D, que eu vou unir com 2 pontos simples a temática, assim como a letra C, que diz que eu vou ter que ter um número auxiliar para representar o método empregado, isso não tem nada a ver com o meu cabeçalho de assunto. O cabeçalho de assunto, eu vou representar o conteúdo da obra, independente do seu suporte físico. Não quero saber se ela está no formato de periódico, de dicionário, de enciclopédia. Nós sabemos que nós temos o assunto principal e o assunto auxiliar, que são as subdivisões de forma, de local, de tempo, né, que é o cronológico, mas o assunto principal é o assunto principal, independente do suporte que a obra está. Assim sendo, a letra correta passa a ser a letra A, ok? Belezura? Acertou? Vamos nessa? Essa daqui você vai marcar verdadeiro ou falso. Essa daqui não é de concurso. Essa daqui é o que nós trabalhamos em sala de aula com nossos alunos. Marque verdadeiro ou marque falso. Pare o vídeo, marque as suas letras e depois vem comigo para a gente fazer a correção. E aí? Vamos lá? Primeira questão. Os cabeçalhos de assunto sempre apresentam a mesma regra, independente do acervo, se ele de bibliotecas gerais e bibliotecas especiais ou específicas. E aí, é verdadeiro ou é falso? Cada tipo de biblioteca tem que ter uma regra específica de cabeçalho? Se assim fosse, a gente ia continuar na antiguidade. Cada um faz o que quer. Não precisamos de padronizar nada. Não é verdade? Então, ele sempre tem que apresentar, sim, a mesma regra. Segunda, a escolha do cabeçalho de assunto deve ser feita depois de examinar o prefácio, a apresentação, o sumário, os comentários ou até mesmo o próprio texto. Verdadeiro ou falso? Esta questão é 100% verdadeira. Lembra do caso do meu aluno. O nome da obra era Os Caminhos de Jesus. Automaticamente, ele se baseou só no título e colocou lá no cabeçalho de assunto religião. Automaticamente, no número de classificação, foi 200. Se ele olhasse o sumário, eu não falo nem a obra inteira, se ele olhasse o sumário da obra, ele ia ver que a obra, apesar de ser chamada Os Caminhos de Jesus, ela falava sobre a história da educação no Brasil. Ia lá para 370, não tinha nada a ver com 200. Então, por isso que para eu fazer o meu cabeçalho, lembra da primeira questão, exaustão. Eu só posso começar a rascunhar depois que eu tiver certeza do que aquela obra trata. Se eu não consigo, pelos elementos básicos, eu vou ter que ler a obra mesmo. Eu só vou poder parar quando eu tiver certeza do que a obra trata. É por isso que o processo de classificação não é um processo fácil de ser feito. Ele é bem trabalhoso. E a experiência profissional conta muito na hora que você vai fazer o seu processo de classificação. Logo no início, você recém-formado, você vai demorar um pouquinho mais em relação a uma pessoa que já tem uma prática maior. Mas não é difícil esse processo, ele só é trabalhoso. E é aí que entra a parceria entre a equipe que trabalha na biblioteca. Um vai ajudar o outro para saber se está certo ou errado. E aí que entra também o nosso catálogo interno de assunto, que é aquele que depois que você monta, eu vou até o meu catálogo interno de assunto e vou verificar se a forma como eu atribuí aquele termo, ele vai estar de acordo como manda a biblioteca. Se eu coloquei no singular,
e a biblioteca diz que tem que ser no plural, eu sou obrigada a colocar no plural. Por quê? Nós temos que padronizar a nossa linguagem para o nosso catálogo, ok? Então, essa também verdadeiríssima. Terceira questão. O cabeçalho de assunto, ele é muito importante numa biblioteca, porque ele expressa o assunto ou assunto das obras. Esse não tem nem o que discutir, né, gente? Verdadeiríssimo. Ao escolher um termo, pode ser feita de qualquer forma, sem levar em conta o grupo de usuários que frequenta a biblioteca. E aí, o que você acha? Lembra do caso que o meu usuário conhece aquele objeto como macaxeira? Eu não posso classificá-lo como aipim, porque senão ele não vai saber que o que eu estou falando é a mesma coisa. Então, por isso que essa alternativa é falsa. Lembra que a gente tem que evitar o conflito entre a linguagem natural, a linguagem do usuário e a linguagem da biblioteca? Nós temos que falar o mesmo processo linguístico do meu usuário, da minha clientela. Assim sendo, eu tenho que fazer a representação da obra no sentido dessa representação ser compreendida pelo meu usuário, porque senão de nada adianta eu ter um catálogo, se ele não vai ser útil para a minha comunidade, ok? E o último fala o seguinte: o uso dos termos nos cabeçalhos de assunto serve para definir com brevidade e precisão a obra, para permitir a recuperação da informação. Sem querer, eu já respondi essa última questão, não é? Que realmente nós temos que fazer com que ele se case, mesmo processo linguístico, para que o meu usuário consiga entender, decodificar o que está escrito no meu catálogo, para conseguir localizar a obra que ele quer, anotar o seu número de chamada e ir até a estante para recuperar aquela obra que ele tanto deseja, ok? E a nossa última questão de hoje é justamente essa daqui. Tomando por base os seguintes assuntos, como deveria ficar o cabeçalho de assunto então? Letra A, revista de administração. Letra B, desenho e pintura, teoria e prática. Letra C, grandes pintores do Renascimento. E a letra D, fundamentos da auditoria brasileira do século XX. Nós iremos fazer esse exercício, mas vocês sabem que eu não posso me basear somente pelo título. Então, o correto é a gente pegar a obra por inteiro. Mas como nós queremos fazer exercício, então nós iremos trabalhar como se tivéssemos com a obra na nossa mão, ok? Então, vamos lá para a nossa letra A, revista de administração. Qual é, antes de qualquer coisa, o sujeito da tua oração? Lembra que quando a gente faz esse processo, eu tenho que ter o assunto principal e depois o que sobrar vão ser os assuntos auxiliares. Ou eles só vão estar para completar, para eu entender o que a obra significa, ok? Então, eu volto para a língua portuguesa. Quem é o sujeito? O substantivo. O auxiliar é como se fosse o meu adjetivo. Então, o sujeito é aquele que não pode sair nunca da minha frase, senão ela perde o sentido. Se eu tiro a palavra revista, só deixo administração, você entendeu o que eu quis dizer? Sim, né? Agora, se eu tiro a administração, só deixo revista, você entendeu o que eu quis dizer? Com toda certeza você fez. Revista de quê? Não é verdade? Assim sendo, o assunto principal vai ser a administração, ok? Até aqui, tudo tranquilo? Então, assunto principal, administração. Logo, a administração passa a ser o meu AP, que é o meu assunto principal. Lembra
que nós tínhamos as regras simplificadas do cabeçalho? Que nós tínhamos as subdivisões? Então, subdivisão de forma é como é o formato físico da obra mesmo. Essa minha obra, qual é o formato físico? É uma revista. Então, é um periódico. Se for um dicionário, é um dicionário. Se for uma enciclopédia, automaticamente eu escrevo dicionários, não é? Então, qual é a forma física? Então, tá aqui. Revista passa, então, a ser o meu assunto auxiliar de forma. Assim sendo, o meu cabeçalho de assunto, lá na minha pista, obrigatoriamente vai ter que aparecer assim. Número 1 em arábico, que é o que corresponde ao assunto. Administração, tracinho, periódicos no plural. Ah, mas é revista, Guilhermina. Mas toda vez que for revista, nós somos obrigados a colocar sempre o termo periódicos. Ok, meus amores? Primeiro, letra A, ok? Vamos para a nossa letra B. Desenho e pintura, teoria e prática. Qual é o assunto principal da minha obra? O que pode sair que não vai me fazer nenhuma diferença? Desenho e pintura ou teoria e prática? Com toda certeza, você me respondeu o quê? Desenho e pintura. Exatamente. Desenho e pintura é o assunto principal da tua obra. Teoria e prática, eu não vou nem considerar como assunto auxiliar. Aqui está dizendo que esse livro, ele tem tanto a teoria quanto a prática. Então, é um livro completão sobre desenho e pintura, ok? Então, nesse caso, teoria e prática, para mim, não precisa aparecer no meu cabeçalho. Subentende-se, quando eu coloco desenho e pintura, é que está no geralzão. Então, vai ter tanto a teoria quanto a prática. Só que aqui, Guilhermina, eu tenho dois assuntos. Eu tenho desenho e pintura. Inclusive, tem até a letra Izinha, lembra? Aí eu te falo, eu que te digo, lembras o que a regra fala quando nós temos assuntos correlatos? Obrigatoriamente, nós temos que colocar no mesmo cabeçalho. E, inclusive, fazendo a ligação ou pela conjunção aditiva ou pela preposição. Nesse caso, então, o meu assunto principal é desenho e pintura. Eu não vou colocar um desenho, dois pintura. Eles são correlatos. Assim sendo, no número 1, eu vou ter que escrever desenho e pintura. Ok? Entenderam? Certinho? Vamos para a nossa letra C. A letra C fala: grandes pintores do Renascimento. Qual é o principal de tudo aqui? O que eu quero dizer? Essa obra vai estar falando de todos os pintores do Renascimento. Então, é uma obra, vamos dizer que vai ser uma biografia coletiva. Ele não está falando de um único pintor. Ele vai falar de 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Então, se eu estou aqui falando de um conjunto de pintores, eu passo a considerar biografia coletiva. Vocês lembram a regra de biografia coletiva? A biografia individual, tu vai entrar pelo sobrenome, vírgula, prenome, vírgula, data de nascimento, hífen, data de falecimento, tracinho, biografia. E quando é biografia coletiva? O que a gente faz? A gente vai pegar a categoria. Lembra dos médicos brasileiros? Professores portugueses, é a categoria que eu vou colocar. Eu não vou colocar aqui pintor traço Renascimento, tá? Por quê? Porque aqui eu estou trabalhando como biografia coletiva.
Assim sendo, número 1, pintores renascentistas, porque aqui é o coletivo, não é individual. Se eu estivesse falando de pintura do Renascimento, aí é diferente. O assunto principal seria pintura e Renascimento seria o meu assunto auxiliar de tempo, que é o cronológico, tá? Aqui não, grandes pintores do Renascimento. Então eu estou trabalhando como se fosse a categoria, ok? Nosso último cabeçalho para montar. Fundamentos da Auditoria Brasileira do século XX. Quem é o meu assunto principal? Quem é o que não pode sair da minha frase? Auditoria Brasileira do século XX. Tu viu que fundamentos brasileira do século XX. Ficou sem sentido. Fundamentos do século XX. Também ficou um pouco sem sentido. Fundamentos brasileira. Também ficou sem sentido. Ou seja, nós temos aqui a palavra auditoria como sendo a minha palavra, o meu sujeito, o meu assunto principal, o meu substantivo. Só que eu tenho auditoria brasileira do século XX. Eu tenho 2 auxiliares aí. Lá no revista de administração, eu tinha um auxiliar de forma. Brasileiro é o auxiliar de quê? Eu tenho Brasil, lugar. Do século XX, eu tenho auxiliar de quê? Cronológico, que é o tempo. Então, significa que a auditoria passa a ser o meu assunto principal e o meu Brasil, assunto auxiliar de lugar, que é o geográfico, e o século XX, auxiliar de tempo, que é o cronológico. Em sendo assim, nós vamos fazer como? O nosso cabeçalho. Aí eu lembro a regra 13 e a regra 14. A regra 14, ela fala que quando a obra é de caráter científico, técnico ou artístico, o meu assunto vem na frente, o meu assunto vem atrás. A regra 13 fala quando é do nível de histórico e todas as outras características, o assunto vem na frente ou vem atrás. Então, de acordo com o que você vai olhar, eu não sei qual vai ser o nível dessa nossa obra, então ela vai poder ter, primeira opção, 1, Brasil, auditoria, século XX. Não esquece que os meus auxiliares, eles têm que aparecer uma vez que essa obra, se eu deixo só como auditoria, o teu usuário vai pensar que é do mundo inteiro. E eu vou estar mentindo, é só do Brasil. Se eu deixo só auditoria do Brasil, ou auditoria traço Brasil, ou Brasil traço auditoria, eu estou dizendo que essa auditoria é desde quando o Brasil foi descoberto até o dia de hoje. E eu também estou mentindo, porque essa auditoria ela é fechada em um período determinado da história, que é só do século XX. Por isso que os auxiliares não podem ser esquecidos, ok? Tá? Então, dependendo do foco da obra, pode ser Brasil, auditoria, século XX, como pode ser auditoria, Brasil, século XX, ou pode ser também auditoria brasileira, século XX. É aquilo que eu te falei. Guilhermina, eu não quero nem a regra 13, nem a regra 14, porque senão eu vou ficar perdido. O que eu faço? Aí você coloca auditoria brasileira, traço, século XX. Só que não esquece
que depois que você faz esse trabalho, você tem que ir até o teu catálogo interno de assunto e ver como é que a biblioteca estabelece quando temos nome geográfico. O assunto vem por primeiro e o geográfico vem depois? Ou o geográfico vem primeiro e o assunto vem depois, independente da regra 13 ou regra 14? Então, eu vou lá no meu catálogo interno de assunto e vou verificar que eles utilizam sempre desta forma. Eles querem sempre o assunto, seguido da localidade, seguido do período histórico. Assim sendo, eu descarto as minhas alternativas e vou ficar só com a alternativa do meio, uma vez que eu tenho que padronizar a forma como os termos vão ser alimentados no nosso sistema, no nosso catálogo manual ou no nosso catálogo automatizado. Ok, meus amores? Então, por isso que quando a gente faz o cabeçalho de assunto, a gente não faz só um único termo. A gente faz 1, 2, às vezes 3, e aí vai lá para confirmar, para saber. Às vezes, você acerta legal, aqui dos 3 eu já acertei 1. Às vezes você viu e não é isso que está lá. Então, você tem que refazer o trabalho para poder casar a linguagem que você vai estabelecer aqui com a linguagem padrão da tua biblioteca. Ok? Estamos entendidos? Então, com isso, o nosso Bibliocanal vai ficando por aqui. Se você gostou da nossa aulinha de hoje, não esquece o teu like, assim como não esquece de se inscrever no nosso canal, não esquece de acionar o sininho, não esquece de compartilhar esse vídeo. Afinal de contas, ele é extremamente importante para a gente alcançar o maior número de pessoas, hein? Eu conto contigo nessa missão, ok? Até o nosso próximo Tira Dúvida. Fiquem com Deus. Até lá. Tchau, tchau.